larga a brasa na TV. O microfone às vezes dá um piti aqui, mas já está dentro. Pedi para desligar o ar aqui, que com esse frio está mais frio do que lá fora. Então, seguinte, vamos começar a falar hoje de um assunto que está preocupando os aposentados. Os aposentados nem bem acabam de ser aposentados e já começam a ser molestados por um enxurrio de telefonemas pedindo que eles se filiem a este ou aquele banco. Claro que tem esquema lá em cima do INSS que fornece, aliás, não só lá, fornece a relação dos aposentados diariamente e você compra em qualquer lugar do Brasil, principalmente na Praça da Sé, o DVD com a lista de todos os aposentados com telefonemas fixos e móveis para você contactá-los. Imagine. Você entra em contato com os aposentados e fica enchendo o saco. O senhor tem aqui mais um pouquinho, mais isso, mais aquilo. São empresas terceirizadas que não têm o compromisso com um banco, ou mesmo com o banco que tenha, com o Ministério da Previdência. Então, ficam enchendo os pacovar e o pessoal, às vezes, manda uma assinatura, passam os dados, que muitas vezes não só servem para fazer um empréstimo consignado, como para outras maldades. Eu quero alertar, se alguém telefonar, mande catar coquinho na descida. Eles vão ver que é bom para tosse. Claro que o cidadão que está trabalhando ali, está lá no emprego dele, mas pelo amor de Deus, eles colocam o seu nome no sistema, principalmente quando você fala não, e que fica recorridamente telefonando para você, de manhã, de tarde, de noite, de sábado, domingo, feriado. E você não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. É um absurdo que os bancos fazem, porque isso tudo tem banco atrás. Tem uma tantada de banco atrás. Então é aquela história. E olha, juros altíssimos. E tem um tal de cartão, um cartão de um banco, que é cartão ligado ao empréstimo consignado, que você vai pisando no acelerador e o dinheiro vai indo embora e o juro é altíssimo. O juro é altíssimo. E você não consegue pagar nunca. Aí depois você fica com o seu provento desmilinguido, você fica sem poder pagar suas despesas, fica endividado com o nome no SPC Serasa. É isso. Gente, cuidado. Coisa boa não bate na porta, não sobe escada e nem chega pelo telefone. Por telefone só chega notícia ruim. Entendeu? Só chega notícia ruim. Notícia boa não vem na porta da sua casa e ninguém vai te oferecer notícia, coisa boa. Se alguém tem coisa boa para oferecer, fica para ele. Não vai para você, não. Entendeu? Então é aquela história. Hoje, na situação dos bancos, na situação da inadimplência, todo mundo quer pegar empréstimo consignado. Por quê? Não tem erro. É macuco no embornal. Chegou o cidadão no fim do mês, não quer saber, desconta do provento dele. E esse governo que não faz porcaria nenhuma para pegar essa lambança, acabar com essa lambança, prendeu os safados, mas não vai ninguém preso. Está tudo aí, ó, amarrado um no rabo do outro. Imagine que na história do prêmio de loteria, no prêmio de loteria, tinha um bandido desse lá para tomar conta, para ver, para vender bilhete premiado para um para outro, para poder liberar e justificar o imposto de renda. Tem tudo isso e mais alguma coisa. Eles vão descobrindo, um dia chega lá. Mas se vai preso, não vai, não. Não há cadeia para prender todo mundo aqui. Não há cadeia, só se for numa ilha deserta, cheia de tubarão em volta, e manda os víveres de paraquedas. É a única forma de pegar essa bandidagem. Não tem outro jeito. E cortar.
pegar o dinheiro, eles estão falando aí, quanta gente passando fome, a água invadindo o Rio Grande do Sul, e o Nordeste, e não sei o quê. Pega esse dinheiro todo e manda para lá, pô. Né? Aí depois fica com delação premiada. Olha, porque eu vou fazer uma delação, mas o dinheiro fica. Aqueles lá da Friboi, que lá o Joesley, etc e tal, passaram a mão no dinheiro e ó, Nova York. Tchau, Belo. Tchau, Belo. E aí? Nós vamos falar sobre essa questão hoje com o doutor Ernesto Paulino, também advogado eleitoral, essas coisas e tais, para saber. E se o Temer sair, quem assume? Hã? E se o Temer sair, quem assume? Ah, vai o presidente da Câmara? Ele também não está enrolado? Ah, o Senado? Também não está enrolado? 2. Entendeu? É isso. Os 2. E depois, aquela turminha lá que está lá na Câmara, no Congresso, não está ninguém enrolado? Ah, que é isso, gente. Então, aquela história que a gente tem que falar com toda calma, tranquilidade e segurança. Tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Está aqui com o Minoro, que está conosco aqui. Eles vão fazer um trabalho aqui na Associação Comercial e Industrial, que vocês precisam de ver que coisa. É que, infelizmente, o povo não tem uma cadernetinha do deve e do haver. A contabilidade política eleitoral. Você votou num candidato, muito bem, fulano de tal. O que ele fez de bom? Isso, isso. O que ele fez de maldade? Isso, isso, isso. Quando for para votar, você pega e abre. Um ponto aqui, um ponto negativo, um ponto aqui. Não fez nada de bom? Acabou. Vamos conversar com o Minoro. O nome todo é Minoro? É Márcio Minoro Garcia Takeuchi. Márcio Minoro Garcia Takeuchi. Garcia Takeuchi. Boa tarde. Boa tarde. Márcio Minoro Garcia Takeuchi. Vocês estão fazendo um trabalho com uma organização não governamental de apuração, acompanhamento do trabalho dos vereadores e de outros políticos mais, não é isso? O Observatório Social de Ribeirão Preto... Observatório Social, faz tempo que tem, né? Sim, desde dezembro de 2012, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, e tem como maior objetivo a melhor aplicação do dinheiro público, seja por parte do Legislativo, seja por parte do Executivo. E esse ano... na Câmara, toda a sessão, né? Nem quase toda a sessão, mas buscamos estar com uma participação bem efetiva. Pelo menos está acompanhando em casa. Sim. Olhamos as pautas, as atas, sim. Buscando acompanhar o que está acontecendo. E esse ano foi aprovada na Câmara, né, uma comissão permanente de transparência. E nós, juntamente com as entidades, Associação Comercial, Sincovarp, Sinduscom, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, INEPAD, entendemos que seria importante nós acompanharmos as ações de transparência que a Câmara se propôs a implementar. Então, o transparenciômetro seria uma forma de mostrar para o cidadão, de uma forma assim, muito simples, as ações que estão sendo feitas. E como que seria isso? Por meio de indicação como de semáforo. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho é que não tem ação para implementação, amarelo é que... Vamos explicar direitinho. Vai ser feito um tipo de um painel. Certo. Na Associação Comercial e Industrial. No site. No site, pois é, mas através de lá. Vocês vão lançar lá. É o observatório, porque o observatório ele fica dentro da Associação Comercial. E vocês vão lançar na segunda-feira. Isso, correto. Esse tipo de visualização do trabalho do Legislativo. Correto. Só de Ribeirão Preto ou do Estado e o Congresso também? Só de Ribeirão Preto. Só de Ribeirão Preto. São 27 vereadores e mais prefeito ou as secretarias também? Não, por enquanto, o transparenciômetro está ligado só ao Legislativo, só à Câmara. E aí vocês vão analisar o que do vereador? Lá, essa ferramenta em específico, ela vai mostrar 28 ações que foram até
debatidas dentro da Comissão Permanente de Que Transparência. tipo de ações? Nós vamos mostrar, por exemplo, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Ela determina uma série de divulgação de informações. Sim. Então, a gente vai mostrar. Está pronto? Essas informações estão totalmente disponibilizadas? Elas estão em fase de implementação? Inclusive, a Justiça está exigindo isso através dos tribunais superiores, né? Sim. Pelo Brasil existem diversas ações nesse sentido. Então, é propiciar que o cidadão tenha entendimento de uma forma muito simples se a Câmara está desenvolvendo ações para que, de fato, essa informação esteja disponibilizada para o cidadão. Precisa ver se o não cumprimento está ligado ao vereador, à sua mesa, ou a funcionários que deveriam ter a responsabilidade, não só aqui em Ribeirão, sim, sim. no todo, deveriam ter essa função de preservar o acompanhamento das ações da responsabilidade fiscal. Sim, certo, com certeza. Porque às vezes o cidadão que está lá tomando conta, por melhor que seja, ele não tem tantos olhos para olhar todos os setores. Então tem que vocês ajudarem-nos lá. Sim. No caso de, por exemplo, a comissão nos informa, foi cumprida uma determinada ação. Nós vamos fazer uma verificação, vamos entrar no site, ver se ela realmente está disponibilizada da forma que nós entendemos que estaria atendendo a legislação. Estando tudo ok, vai para o verde. Não estando ok, a gente mantém em amarelo e retorna a resposta falando, por conta do critério A, B ou C lá, entendemos que não estaria atendendo a legislação X. O observatório, como você o diz, ele sempre foi muito importante, mas ele não detectou nada nessas questões todas que estão embasadas na Sevandija em outros tempos? Se a gente começar, assim, fazer uma análise, procurar problemas na administração pública, de forma geral, Você acha? não vou dizer na Câmara específica, no Executivo, ou seja, no âmbito municipal, estadual, federal, se a gente começar a procurar, alguma coisinha acha. O problema é que existem muitas coisas para poderem ser ajustadas e o observatório ele depende muito de voluntário. Sim, sim. Então, não, eu estou falando é difícil para nós ter uma abrangência grande. O que eu estou dizendo é o grande. seguinte, porque o volume que foi de coisa errada vamos dizer, nesse tempo de Sevandija da prefeita anterior, foi muito grande. E isso estava ligado à Câmara dos Vereadores também, né? Sim. No passado, o que nós questionamos muito? A questão da transparência, principalmente na administração indireta, porque vários portais não estavam exibindo. E hoje estão? Ainda hoje, alguns melhoraram, mas ainda carece de informações. Ainda e a Câmara? Como é que está a Câmara? A Câmara ela melhorou muito nesse ano. O ano passado era quase nula as informações que tinham disponíveis. Mas também se fosse hoje colocar melhorou, informação... mas ainda não quer dizer que esteja bom. Ainda tem Perto do ano passado... Está muito melhor. Pelo amor de excelente, Deus. assim, está bem melhor. É indiscutivelmente melhor em relação ao ano passado. Mas o que vem de mais importante por trás de tudo isso é o cidadão poder ter um lugar de fácil acesso, onde ele encontra informações para onde está indo o dinheiro dele. Esse é o objetivo final de tudo. Mas isso, veja que importante, você pega os dados, disponibiliza na internet ou nas mídias sociais e, obviamente, lá vai ter a luzinha vermelha, amarela e verde, tudo direitinho. Só que aquele que não tiver um instrumento computador para poder aferir o trabalho do seu vereador, ele vai ficar sem saber. Ele não tem. O que precisaria era disponibilizar na imprensa, com vigor e reiteradamente, estas informações. Ótima sugestão. Não tem outra jeito. Periodicamente a gente Sim, você faz essa divulgação. O primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, e faz inclusive Sim. chama a imprensa para uma entrevista coletiva. Ó, assim, assado. Acho muito bom. Não é isso? É isso. É a forma de você colocar aberto e aqueles que são transparentes também irão exigir que assim se proceda. Verdade, é uma sugestão muito boa. E dessa forma, a gente deve conseguir aumentar a participação popular nesse acompanhamento, né?
inclusive com sugestões de alguns pontos que poderiam ser melhor esclarecidos. Perfeito. Bom, e o que vai ser segunda-feira? Que hora vai ser? Então, às 8 horas da manhã, a gente começa com mais um credenciamentozinho para depois, logo em seguida, a gente poder fazer às 8 horas. Sim. Depois fazermos o lançamento do site Transparenciômetro. E aí nós vamos explicar melhor as ações que foram inicialmente elencadas e como vai funcionar esse processo. Vai ter de nota para o comunicação. vereador? Por enquanto não. Já houve um tempo que deram nota. Assim, o transparenciômetro não tem essa função, mas por outro lado, o observatório ele está até trocando experiências aí com outros observatórios. Se não me falha a memória, um deles é o de Porto Seguro, que eles desenvolveram um mecanismo para avaliar a atuação dos vereadores. Então, você falou Porto Seguro e outros lugares mais, no Sul também nós temos. Sim. Alguns observatórios. Tem mais de 100 pelo país. Que tem tido, assim, uma qualificação e uma receptividade por parte da população muito grande. Uhum. Então, a população se pauta por ele. Sim. Agora, Ribeirão Preto, eu não tenho visto muito disso. Nós estamos começando a discutir o critério. Mas já faz muito tempo Sim. que o observatório está aí. Mas só de vez em quando acontece de se dar uma nota baixa ou uma avaliação, não, pelo menos que o vereador julgue não ser condizente com o seu trabalho, é que ele vai à tribuna, briga, faz braveja, não é isso? Sim. Aí dá o cura-querer, dá polêmica, então chama atenção. Mas caso contrário, não. A nossa dificuldade está justamente em elencar quais seriam os critérios para que essa avaliação pudesse ser de uma forma bem objetiva e não evitar o máximo possível critérios subjetivos. E outra coisa, pessoais, né? E pessoais, justamente. Eu tenho um telefonema, alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. É Brasil Salomão. Tudo Ô, bem? doutor, tudo bem? Prazer, muito grande. Tá muito interessante. Tá muito interessante, como sempre, a entrevista com o Dr. Minoro, mas ele acabou de falar a expressão subjetiva e a minha preocupação é essa. Esse trabalho maravilhoso que eles fazem é só de transcrição dos fatos ou eles vão emitir opiniões deles também sobre os fatos? Quer dizer, se vou analisar só o trabalho realizado sem emitir opinião, só divulgando, vamos dizer, quantitativamente, ou vão analisar qualitativamente. É isso, doutor? É isso. A preocupação é que na análise pessoal, como o próprio doutor Minoro falou, é que carregue sempre consigo uma visão também pessoal de quem analisa e dá nota. Perfeito, perfeito. É isso, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Aguardando a resposta. E eu estou aguardando aqui o senhor, hein? Um abraço. Doutor Minoro, doutor Brasil Salomão. Obrigado, doutor Brasil Salomão, Salomão, pela excelente pergunta e muito importante também. Os critérios que nós vamos utilizar vão ser bem objetivos. Cumpriu ou não com a questão da divulgação de determinada informação. Então, as ações, elas vão direcionar para determinado tipo de informação. E aí, quando a Comissão de Transparência nos informar periodicamente, ação A, B e C foram cumpridas, nós vamos fazer a constatação. Elas estão, de fato, disponibilizadas na internet? Então, é um critério, assim, muito objetivo. Agora, vocês dão conhecimento às câmaras municipais quais serão os objetos da observação? Sim, essas ações, inclusive, foram definidas dentro da Câmara Municipal, pela Comissão de Transparência, junto com a mesa diretora. E passadas para nós. Como veio essas sugestões, nós entendemos que poderemos seguir o acompanhamento por essas 28 sugestões. Não quer dizer que a gente fique restrito a essas ações, porque nós podemos chegar ao entendimento que a legislação determina que outras ações possam ser realizadas. E aí a gente poderia, numa segunda fase,
incluir essas novas ações. É claro que o observatório, e principalmente dentro do aspecto de... São pessoas que não ganham nada para isso, são voluntários, etc. Eles têm que ir, como se diz, aplanando a roda a cada dia que passa e melhorando. Não é? Já tivemos muito tempo que algumas pessoas ficavam sozinhas lá, verificando o trabalho de vereador, etc. E que agora poderão ter mais auxiliares. Então é isso que eu quero saber. Nós teremos a divulgação, claro que é uma sugestão dada, e vamos verificar quão graves são as não informações. Tá certo? Certo. Porque, claro, existe um grau de gravidade. Você falar se comprou papel higiênico ou não é um. Mas você não falar que o servidor teve, você não devolveu um X dinheiro que deveria devolver numa quantidade muito grande, é outra importância, né? Sim. Não tanto pelo ato quanto pelo fato. E até assim, até fazendo uma complementaçãozinha na questão da pergunta do Dr. Brasil, vamos supor que, hipoteticamente, tem algum item que tem um problema com relação, deu uma dúvida com relação à interpretação da legislação sobre o cumprimento ou não. Nós somos a sociedade acompanhando. Então, nós não temos um poder, uma competência legal para afirmar está ou não está correto. Nós temos a possibilidade de falar, nosso entendimento estaria em desacordo. E aí compete ao pessoal observado que proceda à justificativa. Justamente. E se a justificativa não for adequada, a gente encaminha para o órgão competente analisar se está ou não. Agora, tem uma coisa também, tem muito tribunal de conta por aí que eu vou lhe contar, viu? Não merece olhar ninguém e nem analisar quem quer que seja, pelo amor de Deus. Aqui em São Paulo mesmo, se nós formos analisar um pouco passado, não muito distante, você vai encontrar muita coisa aqui. A administração pública ela precisa de um acompanhamento melhor por parte do cidadão. Senão a gente vai chamar a cabra para tomar conta da horta. Tá certo? Ou a raposa tomando conta do galinheiro. Então vamos lá, repetindo. Isso é muito importante, claro, e a gente observa no sentido de auxiliar. E eu estou abrindo aqui espaço para quando vocês precisarem, virem aqui e falarem, inclusive analisarem os fatos. Ótimo, isso é muito importante. Quanto mais ampla for essa informação, é muito melhor e mais retorno da população nós vamos ter no sentido de ir buscar novos caminhos também. Perfeito. E isso vai ser... Então, eu repito que gostamos muito da sugestão, vamos periodicamente fazer essa divulgação. Tem que divulgar. Agora, cuidado porque que a história, se pisar na maionese, você já viu, né? É verdade. Ponto a menos. Ponto a menos. Abraço para você. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Daqui a pouco o pessoal do sindicato chegou aí, ô Bruno? Tá aí? Então eu vou colocar agora o responsável pelo sindicato que veio fazer uma chamada para hoje à noite na Câmara Municipal. Nós teremos uma reunião, votação de alguns projetos do prefeito e que dizem respeito aos servidores municipais. E o Laerte disse que não pôde vir, foi chamado para um atendimento, uma reunião. E nós vamos daqui a pouco também entrevistar o doutor Ernesto Paulino, advogado, sobre a situação toda aí, ninguém sabe, né? Como é que fica, como é que não fica. 13h06, vamos ao intervalo, já a gente volta. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo
tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O professor Donizete Aparecido Barbosa é do sindicato, é o vice-presidente do sindicato agora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Morandini. O senhor é professor da rede, né, municipal. Professor da rede municipal há 26 representar anos. a diretoria, 26 anos. Como é que vai fazer agora na aposentadoria, hein? Será que está tudo certo? Como é que vai ficar? Quem sabe? Quem sabe? O Pastova está aí também. O Alexandre Pastova. Me diga uma coisa. Hoje à noite nós vamos ter alguns projetos de interesse dos funcionários municipais na Câmara sendo discutidos. E vocês estão fazendo uma chamada dos funcionários municipais para que compareçam e acompanhem a tramitação dos projetos na Câmara. Isso já foi votado, ou foram votados a primeira vez, é a segunda votação. Isso, Morandini. Esses projetos, né, que ferem direitos dos servidores municipais, o projeto 31/2017, o 32/2017 e o 33/2017. Então, o que acontece em relação a esses projetos, né? Em relação àquele que é similar a um votado pela Câmara Municipal recentemente, nós não nos opusemos, que era aquele que tratava dos cargos comissionados, que levavam vantagens depois quando passavam em concursos públicos. Que eram, vamos dizer, contratados como cargos em comissão e depois, quando assumiam um cargo através de concurso efetivo, juntava todo o direito e a vantagem e anexava ao seu salário, é isso? Isso, então, contra esse a gente não colocou nenhum obstáculo, mas os outros dois... O que dizem os outros? Os outros dois projetos, né, o 31/2017, trata da questão relativa ao aproveitamento do tempo de serviço dos servidores que prestaram serviço na Prefeitura Municipal e que posteriormente, com a nova legislação que o prefeito está colocando, não poderão aproveitar este tempo, né, exceto para aposentadoria. Te dou um exemplo. Pensa, por exemplo, quando eu entrei na prefeitura, durante muitos anos... Isso que eu falei para você. Como é que vai ser a sua aposentadoria? Não houve concurso municipal. Então, o que aconteceu, né? Durante vários anos, diversos professores foram professores emergenciais. Depois, em 2011, 2012, quando foi realizado um grande concurso em Ribeirão, muitos se efetivaram. E nós conseguimos, através da database, né, através de acordo de database, que esses professores pudessem aproveitar o seu tempo para quinquênio, sexta parte e outras vantagens além da aposentadoria. Quer dizer, são pessoas que prestaram serviço para o município de Ribeirão, no município de Ribeirão, e que agora estão sendo prejudicadas por uma ação do prefeito. E o mais importante, né, que nós temos que lembrar que isto que está sendo atacado foi acordado na database de 2015. No governo federal, o atual prefeito, né, Duarte Nogueira, e o partido dele, o PSDB, apoiam a criação de uma legislação que coloca o acordado sobre o legislado. E, estranhamente, aqui em Ribeirão Preto, o prefeito ataca aquilo que foi acordado entre os servidores municipais e a antiga administração. Então é o seguinte, o que foi legislado, a lei que foi votada, ela passa a fazer parte do, vamos dizer, do acordo
entre patrão e empregado. Isso. Tá certo? Então isso já fica estatuído. Só que lá é assim e aqui é assado. Então as coisas são muito estranhas, sim, né? Você tem uma postura quando se trata da coisa privada e quando se trata da coisa pública você age de forma diversa, né? Até em contrassenso. Sim. Então nós estranhamos muito, Morandini, e estamos assim estarrecidos porque durante a campanha eleitoral, o prefeito Duarte Nogueira se comprometeu a não atacar direito dos servidores, assinou um termo de compromisso que é de conhecimento da cidade, né? E isso não é um acordo que fere, vamos dizer assim, nada que o município ou que o munícipe possa oferecer para a boa prestação dos serviços públicos. Vou te dar um outro exemplo. Se você pegar um professor que acabou de se formar na faculdade, ele presta um concurso para a Prefeitura de Ribeirão Preto, ele vai entrar ganhando um valor de hora-aula, por exemplo, de R$17. Se um professor de 20 anos, do COC, do Objetivo ou de outra rede qualquer, por exemplo, prestar um concurso para a Prefeitura, ele também vai começar com R$17. Qual que é a diferença entre um profissional experiente e um profissional inexperiente? A diferença é que o profissional experiente, que já trabalhou em outras prefeituras, ou trabalhou lecionando na rede estadual, ou trabalhou lecionando nas escolas públicas, sim, federais, ele pode aproveitar este tempo para obter uma melhoria nas vantagens dele. Então, a gente encontrou um meio de o professor mais experiente ter valorizada essa experiência. E esse projeto tira? Esse projeto tira. Aliás, quero fazer um alerta aqui para a população de Ribeirão Preto. Nós vamos perder os professores mais experientes, porque não vai haver interesse de professores já experimentados, que estão acostumados a lidar com o serviço público, em ingressarem na prefeitura, porque você teria que recomeçar tudo novamente. Donizete, importante então por isso é a gente chamar o pessoal para hoje à noite estar na prefeitura. Principalmente o professor que esteja nestas condições e os mesmos que não estiverem, para que dê apoio a eles. Sabe o que é, Morandini? Além de chamar o pessoal para esse momento, né, eu já quero fazer um alerta aqui a todos os servidores municipais. Ó, nós tivemos problema com a questão do processo do 28,35%, que teremos uma audiência pública, uma audiência no fórum no próximo dia 28, mas teremos também uma assembleia no sindicato na próxima segunda-feira, às 18 horas, para tratar especificamente do processo. A convocação para essa assembleia já está sendo publicada, vai sair nos jornais de grande circulação do município neste final de semana, e nós estamos convocando todos os servidores, né, aposentados e pensionistas também, que recebem os 28 ou que estão no processo, para estarem no sindicato às 18 horas. Segunda-feira. Segunda-feira. Mas hoje é importante lá. Onde deliberaremos sobre esse processo. Perfeito. E hoje, né, o meu alerta para os servidores é o seguinte, né, começou com o processo dos 28%, que o prefeito havia dito que não mexeria, está mexendo. Sim. Agora vem atacar o acordo de database de 2015 e tal, tirando o direito de parcela significativa dos servidores, e eu não tenho dúvida, né, por alguns pontos que já andei observando na LDO, que é intenção desse governo que aí está fazer uma grande reforma administrativa no próximo ano, depois da votação da lei de cautela e caldo de galinha faz uma orçamentárias. Então, se a gente deixa mexer hoje, possivelmente então mexerão amanhã. É importante ir lá hoje. É importante ir lá hoje, muito importante. Muito obrigado, Donizete Barbosa. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor. Daqui a pouco eu volto com o Ernesto Paulino. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia.
tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Doutor Ernesto Paulino, advogado eleitoral em Ribeirão Preto, eu estou ouvindo vários advogados para cada um dar a sua visão sobre a situação do Brasil hoje, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos espectadores. É mais uma vez um prazer estar aqui. Doutor, se o Temer for cassado, quem assume? Bom, como o Não Temer... tem vice. Como o Temer Ele era o foi eleito vice-presidente na chapa Dilma Temer em 2014, e essa chapa foi validada pelo TSE, né, na semana retrasada. Então, o Michel Temer é o presidente em exercício, ele sucedeu a Dilma Rousseff pela sua cassação pelo plenário da Câmara dos Deputados. E a Dilma Rousseff, ela pode ser candidata? A Dilma Rousseff... Naquele fatiamento que o Lewandowski fez? Ela não tem a inelegibilidade dela declarada. Então, ela, em tese, ela está com os direitos políticos plenos. Ela, em tese, pode. E o Michel Temer, como vice, deixando o poder pela renúncia, pela cassação, pelo afastamento, em caso de eventual ação penal... Mas está preparando uma grande pizza lá, né? Parece que sim. Mas, em havendo isso, o sucessor dele, a linha sucessória, é composta pelo... O primeiro na linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Que tem pepino também na... Que, ao que nos parece, que a gente viu, foi declarado, ele foi citado em delação de diretores da Lava Jato. Então, é outra pessoa que, eventualmente, ascendendo à chefia do Poder Executivo, podeá ter a mesma, consequência. Faz a votação... indireta através de qualquer forma, como nós estamos já no terceiro ano do mandato, então ele assume temporariamente e convoca imediatamente o Rodrigo Maia ou a presidente do Supremo Tribunal Federal, caso o Rodrigo Maia não assuma, e a ministra Carmen Lúcia, e convoca eleições indiretas. A Constituição tal qual está elaborada e tratada, que trata do assunto, impõe a convocação de eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Então, aqueles que não nos representaram bem e nem nos representam adequadamente, serão os nossos representantes para escolherem o nosso presidente. Exatamente. Essa tese que o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso suscitou de eleições diretas, ela só poderia acontecer se houver uma reforma da Constituição Federal, uma emenda constitucional. E como é que ficariam os prazos? Você tem que ficar um ano antes inscrito no partido. Aí eles fariam passariam por cima disso. Dispensaria a prévia E aquele que tem que ter uma filiação política para se candidatar? Quem for candidato a presidente, seja na indireta, seja depois na direta, tem que ter o partido político. Sim. Hoje é condição que tenha uma prévia filiação de 6 meses antes. E o entendimento que eles estão tratando é de mitigar essa exigência, e essa exigência aconteceria apenas após a escolha em convenção. Então, um cidadão qualquer do povo, há mais de 35 anos, que é a condição, né, etária, que fosse escolhido em convenção partidária, filiar-se-ia ao partido e aí nós teríamos um outro item, ficha limpa e ficha suja. Pois esse é um outro ponto também muito importante, porque há muitos... falar code. Quem pode? Exato. Hoje a gente tem uma série de figuras expressivas da política que incorrem nas chamadas inelegibilidades por conta do enquadramento na lei da ficha limpa, que é a lei complementar das inelegibilidades, né?
e tendo então decisão colegiada condenatória, o Lula não tem. Hoje o Lula não tem uma decisão condenatória colegiada. Eventualmente, numa sentença do Sérgio Moro condenatória, porque está em vias de sentenciá-lo, ela também não impediria ele de disputar uma eleição, porque ele é uma sentença monocrática, não é uma sentença proferida por um órgão colegiado que emitiria um acórdão, não há. Então hoje o Lula tem os direitos políticos dele plenos, e há outros tantos que também têm, o próprio presidente Michel Temer e outros pretensos presidenciáveis também. Então é apenas, o enquadramento da lei da ficha limpa é apenas eventualmente depois do julgamento condenatório colegiado por crime, alguns crimes, não são todos, né, que impõem a inelegibilidade por julgamento colegiado, e sanções em ações de improbidade ou ações eleitorais, de ordem eleitoral, restritivas do direito. Bom, aí então o Temer tem uns pepinos aí, né? Umas delações. Agora, delações. Como é que você vai levar em consideração a delação de uma cambada de sem vergonha, de ladrão, que viveram às custas do nosso dinheiro e que depois se sai de bonzinho, vai embora para Nova York, levando os bilhões, não são milhões, e nós ficamos aqui pagando a conta? Eu entendo, e até historicamente, colhendo exemplos do direito comparado, e suscita-se muito a legislação italiana, né, que teve uma ação de combate muito ampla. O Instituto da Delação... Do Falcone, exatamente. Então, o Instituto da Delação Premiada ele é positivo. Né? Ele desmantela organizações criminosas, quadrilhas... Mas também dá ensejo a muita jogada. Exatamente. Agora, o grande problema é que eu tenho visto como advogado uma banalização absoluta da delação premiada, onde a premiação ela vai a tal ponto que se traz a impunidade, que se estimula muitas vezes, historicamente, na cabeça talvez do empresariado ou do meio político, de manter a prática ilícita e criminosa. E olha lá, quando não a jogada, para se atingir o inimigo de forma indireta. Exatamente. Então hoje se usa a delação, e se tem usado concretamente, em alguns casos que a gente tem visto pela imprensa e no âmbito nacional, como um instrumento de se livrar do problema. Então o cidadão vai lá, ele se beneficia por anos, é o que o senhor disse, beneficia-se por anos e frauda contratos e ganha dali e leva dali, e a hora que ele se vê as vias de uma sanção ou de uma restritividade de sua liberdade ou algo assim, ele vai lá e simplesmente delata todos aqueles que, em tese, diz ele que são os líderes de organizações, que sequer se sabe se realmente são, e ele se safa disso tudo. Então, realmente, eu acho que tem que ter uma restritividade maior ao se conceder as delações. Ele é um instrumento importante, agora ele é um instrumento que tem que ser usado com muita cautela. O Ministério Público tem uma responsabilidade muito grande. E o Judiciário, ao homologar, porque a condição para validade é a homologação do Judiciário, também tem que se dar dessa mesma forma. Do contrário, essa banalização, eu entendo que ela acaba estimulando o criminoso contumaz. Eu vou até onde der. Não deu, eu vou me apresentar lá, delato e estou livre, e estou pronto para a próxima. Então a gente não pode compactuar com isso. Foge às 24 horas, como diz, né? Exatamente. Ele foge do flagrante delito e vai delatar. Então eu tenho muito medo disso, não acho que seja um instituto negativo. No fim, ninguém vai ficar preso. No fim, o último que não delatou é quem vai pagar o pato. E, em contrapartida, todos aqueles outros que correram atrás da delação serão Principalmente se o que ele tem a falar, alguém já falou. Não interessa. Exatamente. Então a gente vê hoje o próprio ex-ministro, ex-prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci Filho, em tratativas para delação. E eu vi um dos processos da Lava Jato tem 22 réus e 20 já fizeram delação. Então, dos 22 criminosos, 20 vão para... Tem bancas de advocacia especialistas em delação. Especializados em delação. Então, de 22, 20 delatam, 2 pagam o pato. Eu não sei se essa é a justiça que se espera. Eu realmente não sei. Eu acho que tem que ter, ela é importante para ampliar, mas tem que ser. Hoje cedo ia se reunir para ver se o Fachin continuaria ou não com o trabalho lá com a relatoria. Essa é uma questão de ordem técnica, eu também acho importante esse ponto, pelo seguinte...
existe um princípio constitucional que é do juiz natural. E o juiz natural se pressupõe daquele que, dentre as regras ordinárias de distribuição de processo, por sorteio, pelos critérios que a justiça estabelece, se escolhe o julgador. É claro que por conexão, por continência ou pela correlação da matéria que o juiz já está julgando, enfrentando, com fatos novos envolvendo aquele mesmo assunto, se pode manter uma prevenção. Agora, o que a gente tem visto, não só no Fachin, mas também na Vara de Curitiba, que é titularizada pelo juiz Sérgio Moro, que assuntos que não se correlacionam diretamente com a Petrobras, que foi o foco do problema, e esse sim impõe essa prevenção do juiz. Agora, outros fatos, a delação da JBS, e aí vem fatos envolvendo o BNDES, e depois vem assuntos relacionados ao CARF, e todos esses se reúnem dentro de um mesmo magistrado, de uma vara de um município, e da mesma forma concentra-se em um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Fachin, aliás, que mudou de turma e foi sorteado curiosamente, para titularizar a relatoria da Lava Jato. Então, eu não sei, eu entendo essa questão da prevenção, acho que ela tem que ser observada nos processos que envolvam a Petrobras, mas me preocupa muito essa ampliação desse entendimento. Isso não se dá na regra e em prática. E todo juiz tem igualmente competência, não sob o ponto de vista subjetivo, mas competência constitucional para apreciar e julgar processo. Não se deve focar em um único, na minha opinião. Aliás, eu não sei, o pessoal está tirando o braço da seringa, né, porque tem responsabilidades e trocas de favores por indicações que estão passando para tentar a gente não sabe bem o critério, mas tem que tomar cuidado. Eu acho que não se pode perder de vista o princípio constitucional do juiz natural. E cuidado também, aí eu vou um ponto no conteúdo dessas decisões que se tem dado e das interpretações que o judiciário tem dado, principalmente motivado por entendimentos suscitados pelo Ministério Público, com muita competência, é claro, mas de relativização de princípios constitucionais baseados em pretensa proporcionalidade, razoabilidade e moralidade. O que é proporcionalidade para você, para mim, é a mesma do senhor promotor de justiça ou do senhor juiz de direito que aferem isso? Então, o limite da proporcionalidade é a lei, o limite da razoabilidade é o princípio da legalidade. Essa é outra baliza que eu também acho que não podemos transigir. O Estado de Direito não permite a transigência com a legalidade. Aliás, em termos de direito, a vasta biblioteca de direito, às vezes, é jogar tudo para fora, né? Exatamente. Muda-se muito. É claro que é muito dinâmico o direito, mas eu acho que princípios de subjetividade de tal matiz não podem subverter a legalidade. Agora, você vê uma coisa, para encerrar, eu digo uma coisa, o exemplo que vem vindo lá de cima, da falta de punição para pecados que são devidamente, exauridamente anunciados pela imprensa, jogam para cá, para baixo, o exemplo, e todo mundo se acha inimputável. E aí os crimes acontecem. Isso é muito ruim. E a banalização da delação leva a isso, né? Então também é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E a imprensa tem um papel importante de também muita responsabilidade. E muitas vezes a imprensa também é calada. Exatamente. Então isso tem que ser, de certa forma, dosado também. Muito obrigado, doutor Ernesto. Eu agradeço. Vou ouvir mais advogados aqui sobre isso. Inclusive, convidei o doutor Brasil. Ele vem aqui. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV.